apesar de, para muitos de vós, ser dispensável. O Miguel Real, enfim, entre outras coisas, além de dar o privilégio de ser meu amigo, dirige comigo uma revista, que é a revista Nova Águia. É um reputado crítico literário. Todas as semanas publica no Jornal de Letras, Artes e Ideias um texto sobre romances saídos recentemente. E é, para além disso, e essa é a parte que eu valorizo mais, um cada vez mais respeitado pensador sobre a nossa tradição filosófica e cultural, com uma série de obras publicadas nos últimos anos. Uma série que começou com a obra Portugal, Ser e Representação, de 1995, e que seguiu depois uma série de outras obras, nomeadamente Eduardo Lourenço, Os Anos da Formação, O Essencial sobre Eduardo Lourenço, Marquês de Pombal e a Cultura Portuguesa, obra de 2005, O Último Essa, 2006, Agostinho da Silva e a Cultura Portuguesa, 2007, A Morte de Portugal, ainda 2007, Matias Aires, As Máscaras da Vaidade, 2008, Padre António Vieira e a Cultura Portuguesa, em 2008 também, Eduardo Lourenço e a Cultura Portuguesa, José Enes, Poesia, Açores e Filosofia, Introdução à Cultura Portuguesa, 2011, e, mais recentemente, O Pensamento Português Contemporâneo, Nova Teoria do Mal e A Vocação Histórica de Portugal. Mais recentemente também, aliás, já este ano, 2013, o Jornal Público solicitou a uma série de personalidades proeminentes da nossa cultura textos sobre a situação do país. O Miguel Real foi um dos escolhidos, publicou um texto sobre o princípio da esperança, um texto muito incisivo, que muitos de vós terão lido. Ele depois circulou pela internet. E, enfim, é depois por tudo isso que nós o convidámos para refletir connosco sobre a situação do país, num registro mais amplo. Não se trata aqui de ver a circunstância, mas de pensar mais atualmente como Miguel tem feito em todas essas obras que eu aqui referi. Muito obrigado, Miguel, por Muito obrigado, boa tarde. Agradeço bastante o convite do Mais Democracia, através do Dr. Renato Epifanio. É um grande prazer que estou aqui. Como sei muito pouco de economia, não sei mesmo nada, aliás, muito pouco de sociologia, fiquei... Está a falar baixo e tem a boca tapada pelo monitor. Fica a dizer nada. Talvez assim, não? Assim já está bom. Pronto, então... Está bom, para ver, não vem. Portanto, tinha acabado de agradecer, portanto, novos agradecimentos, ter sido convidado. É um grande prazer estar aqui nesta tertúlia à tarde. Também grande prazer estar com a professora Raquel Varela, que não conhecia, mas que sei que o livro dela teve um grande sucesso relativamente ao Estado Social. Estava a dizer justamente que ia falar mais sobre a questão dos valores hoje em Portugal do que questões económicas ou questões políticas. Portanto, mais no campo da história, da literatura e da filosofia dos valores. É justamente o que se encontra aí no vosso ecrã, na vossa tela, ou no vosso ecrã. São as 10 constantes da cultura portuguesa. Portanto, não, estas constantes da cultura portuguesa não nasceram espontaneamente em Portugal, muito pelo contrário, como podem ver, foram 10 constantes que foram criadas a sangue, a lágrimas, e a sorrisos, e a canções, e a alegria, e a felicidade, e a desgraça entre o século XIII e o século XVI, ou seja, concretamente no século XV e XVI, são os 2 séculos de ouro da cultura portuguesa. Eu vou referir as 10 questões, estas 10 constantes que permanecem justamente até hoje. Um lirismo.
E cada uma dessas constantes evidencia-se não subjetivamente, porque eu achei que em Portugal havia um grande lirismo, não, mas eu vou imediatamente a seguir tentar provar através de obras portuguesas que foram publicadas e que comprovam esse lirismo. Um lirismo constitutivo vem, evidentemente, desde os dois cancioneiros das cantigas medievais, desde as cantigas de amigo e das cantigas de amor, a obra de Bernardino Ribeiro, toda a obra de Garcia de Rezende, toda a obra de Luís de Camões, etc, etc. Sobretudo, na obra de Luís de Camões, as rimas ou a parte lírica, este livro, toda a obra de Sá de Miranda, espelha uma constante que vem desde o século XIII, XIV, toda a obra de Dom Dinis, o primeiro rei que não tem de fazer a guerra e substitui a guerra pela organização do Estado, a organização do país, evidentemente, mas também pela componente lírica. Este lirismo vai existir desde então, eu não vou referir agora todos os autores, seria cansativo, mas até à grande última poeta ou poetisa portuguesa, que é a Sofia de Melo Brainer Anderson. Mas, evidentemente, não se pode deixar de referir um outro grande poeta, que é justamente o Eugênio de Andrade. Portanto, a poesia portuguesa e a literatura e toda a vocação política de caráter igualitarista ou comunitarista, ou, se quiserem, comunista de Saramago, lê-se justamente no campo deste lirismo, deste olhar suave, harmónico e poético sobre a realidade. Portanto, onde, utilizando uma frase de Padre António Vieira, é preciso ser feliz mesmo em circunstâncias infelizes. Esta frase é uma síntese, de certo modo, lapidar, de certo modo, da vivência histórica de 800 anos de Portugal. Nunca fomos verdadeiramente felizes, mas soubemos ser felizes. As circunstâncias foram sempre relativamente negativas. Em África, eu estou a falar no Império em geral, nunca foram circunstâncias como os ingleses, os britânicos tiveram, por exemplo, na Índia, que é o que eu conheço melhor, até na China, onde havia um apoio do Estado, um fortíssimo apoio do Estado, do ponto de vista das condições de vida dos ingleses na Índia. Não, desde o Dom Francisco de Almeida, Afonso de Albuquerque, o português era relativamente abandonado. Até o próprio governador. Não se trata do português miúdo, trata-se dos próprios órgãos ou pessoas nomeadas para alto cargos chegavam lá. Basta ler as cartas de Afonso de Albuquerque ao rei do Manuel, basta ler a pequena vida dele, escrita pelo filho, onde ele reclama continuamente armas, significava eles estavam rodeados de muçulmanos e de indianos, mas hindus e de muçulmanos. Os muçulmanos eram o grande perigo, e o Afonso de Albuquerque pede continuamente, todos os meses, armas, que significava canhões em bronze, e soldados. Vou falar rapidamente, para além de víveres, etc., mas era sobretudo armas e soldados. E as respostas do Dom Manuel são sempre, liricamente, dizendo que há de enviar um dia, entretanto tens de tomar uma lágrima. Há de enviar um dia, entretanto tens de tomar orgulho. Há de enviar um dia, entretanto tens de tomar outra, tens de defender de um, etc, etc, etc. Bem, este lirismo constitutivo é, digamos assim, uma costela da cultura portuguesa. A saudade. Não vou agora falar meia hora sobre a saudade, é evidente, não é? Mas a saudade é qualquer coisa que aparece desde Dom Dinis, e não há século nenhum, mesmo o século mais materialista, digamos assim, que foi o século XIX, mesmo assim a saudade foi repensada e foi usada tanto pelos ultrarromânticos quanto pelo próprio Almeida Garrett. As definições de saudade são permanentes, não é? Permanentes. Saudade é uma visão não da razão,
mas do coração. Dom Duarte é a primeira definição dada de saudade e, como sabem, a partir do século XX, com Teixeira de Pascoais, a saudade transforma-se em saudosismo, faz o primeiro movimento. Saudade dá origem a canções como a canção de Lisboa, o fado, dá origem ao fado de Coimbra também, dá origem a muito do folclore, etc, etc, etc. Grandes obras da cultura portuguesa fazem-se em nome, ou têm como título, justamente, a saudade. Não só Teixeira de Pascoais, mas imensamente outros. A partir do 25 de Abril, ou seja, há 30 anos, com a entrada afanosa de Portugal na Europa, começámos a seguir modas culturais europeias, temos, para além de um certo pragmatismo, um certo hiperconsumismo, adaptámos muitas teorias chamadas pós-modernas, não vamos agora aqui discutir estes últimos 25 ou 30 anos, e a saudade ressentiu-se bastante. Há uma nova geração, entretanto, esta nova migração, a saudade, esteve sempre ligada à migração, e Portugal é um país de imigração desde Dom Afonso Henriques. Como sabem, teve que colonizar o Sul, teve que colonizar a zona de Bragança, ou chamamos hoje de Trás-os-Montes. Depois começa o envio de portugueses para o fora, para o Império, é contínuo, até o século XIX. Começa a ir também para a Venezuela, para a Argentina, para o Brasil, quando já não é, e que vai até 1920, 1930, e depois volta a haver um pico fortíssimo de imigração na década de 60 para a Europa. Para a Europa em geral, não só, mas sobretudo para a Europa em geral. Ora, e a saudade lança raízes justamente aqui, nesta ausência do pai, ausência do marido, ausência do filho, não é? Da ausência do filho. E a mulher, a ausência, e por seu lado, os homens sentem a ausência dos filhos, sentem a ausência da mulher, sentem a ausência da mãe. E sem este deslaçar de contactos entre elementos da mesma família, a saudade talvez não tivesse existido tão forte em Portugal. O que é um facto é que ainda hoje é raro o ano em que não saem romances, ensaios sobre a saudade. Também vai sair agora mesmo, dentro de poucos meses, um livro sobre a nova teoria da saudade, a teoria nova da saudade, aliás. Já este século foram publicados 2 grandes ensaios sobre a saudade, que é justamente o do professor Brás Teixeira, chama-se Filosofia da Saudade, e outro do Paulo Borges também. Já se fez um congresso sobre a saudade este século, estamos a falar de um século do hiperconsumismo da Europa, e, no entanto, isto permanece sempre. Talvez, nos últimos anos, esta nova geração de fadistas, bem como os Mazadeus, devem recordar que os Mazadeus já não existem, mas as suas canções espelhavam bem isto. Eu vou passar imediatamente por cima do 3, que é muito importante, mas penso que aqui não tem grande importância, a imitação do processo estilístico exterior, a adoção à crítica de teorias estrangeiras, sempre consideradas superiores às portuguesas. Isto é, todos os séculos isto foi, desde o Sá de Miranda, quando traz o doce estilo novo para Portugal, que isto continua até hoje, não é? Até hoje, qualquer rebento de intelectual, digamos assim, que aparece em Portugal, tem que citar obrigatoriamente autores estrangeiros para ser autores, teorias, metodologias estrangeiras para ser aceito pelos seus pares. A oposição do intelectual face ao Estado é uma constante. Não há, aliás, não há nenhum intelectual português, nenhum grande intelectual português que tenha ficado na história da cultura ou história da literatura que tenha apoiado o Estado. Não há. Talvez haja um que não apoiou diretamente o Estado porque não teve tempo de o apoiar, mas estava de acordo com as ideias do fontismo, chamado fontismo ou regeneração do Fontes Pereira de Mel, foi o Júlio Diniz. E os romances dele espelhavam em perfeição a teoria do fontismo. De resto, começando pelo Gil Vicente, ou se quiserem, até pelo Garcia Rezende, até pelo Dom Pedro, como Barcelos, sobretudo pelo Gil Vicente, que é mais
conhecido de todos, lembram certamente do satirismo existente a crítica ao burguês, a crítica ao abade, a crítica ao desembargador, a crítica ao juiz, a crítica ao judeu, a crítica ao alcoviteiro, ou alcoviteira, dependia. Ou seja, a crítica, inclusivamente a crítica ao rei Dom João III, não Dom Manuel, não é por acaso, não é? Ou seja, desde o Gil Vicente até ao Lobo Antunes, ao Saramago e se quiserem, até ao Gonçalo M. Tavares, o mais novo dos grandes escritores portugueses, a crítica tem sido sempre feroz. Pensem em Antero Quental, pensem em Almeida Garrett, que não quer dizer que não desempenhem funções governativas, sempre, mas quando sai uma visão altamente crítica. Pensem no Oliveira Martins, que foi ministro entre 91 e 92 e morreu em 94 e em 93 fez as grandes críticas que ele fez com o nome de cesarismo ao Estado português. Pensem no Teófilo Braga até, que foi o pai da República, intelectual da República, e também pensem no Guerra Junqueiro, pensem no Matias Aires, pensem no Padre António Vieira. O Padre António Vieira, então, não se esqueçam, o Padre António Vieira tinha o rei Dom João IV à frente, quando no sermão do Bom Ladrão disse que era mais fácil encontrar um ladrão no céu, é mais fácil encontrar um ladrão no céu do que do que encontrar um rei no... É mais fácil encontrar um rei no inferno do que encontrar um ladrão no céu. Portanto, o rei no inferno. Reparem que tinha à frente dele o rei Dom João IV e a dona Luísa de Guzmão. Bem, pensem no sermão, todos conhecem o sermão de Santo António aos Peixes, de certeza absoluta, e ele pregou no Maranhão, o sermão de Santo António, numa capelinha que era metade disto, autenticamente, e que tinha justamente o governador do Maranhão, do Estado então do Maranhão, do Grão-Pará, tinha o capitão Mor, tinha o sargento Mor, tinha as mais altas figuras das três ordens religiosas à frente, e vejam o que é que ele diz justamente sobre. Portanto, Padre António, quando o intelectual desiste de criticar, exila-se dentro dele, exila-se fora. O Leder Sossá de Miranda, em 1528, fez a grande crítica ao Estado da Nação e foi para Mondinho de Basto. Era lendo em Coimbra, em Lisboa, a universidade circulava de um lado para o outro, era o Estado Gerais, e exilou-se em Mondinho de Basto. E lá ficou até à sua morte, 30 anos depois. Escrevia cartas ao rei Dom João III, mas não aconteceu. Pensem no Fernando Pessoa, dou 2 ou 3 exemplos. Fernando Pessoa, após o insucesso de Orfeu, o grande fracasso de Orfeu, 1915, a morte do Sá Carneiro, 1916, ele vai morrer em 35 e durante estes 20 anos ele meteu-se para dentro, exilou-se na Baixa de Lisboa, exilou-se dentro dele, digamos assim, ele define-se mesmo como um novelo com a ponta virada para dentro e pouco participava. Pensem no José Régio, exilou-se em Porto Alegre, pensem no Miguel Torga, exilou-se em Coimbra. Exilar quer dizer poder estar presente em Portugal, mas em relativo silêncio. Publicam os seus livros, mas nada. Publicam os seus livros. Outros vão para o estrangeiro. Agostinho da Silva, Jorge de Sena, Eduardo Lourenço, quase toda a grande cultura portuguesa, até ao 25 de Abril, é feita no estrangeiro. A pintura, então, é toda feita no estrangeiro. Portanto, há oposição do intelectual ao Estado. Isto é muito importante, porque noutros países, como por exemplo na Bretanha, isto não acontece. Na Alemanha, países ou zonas geográficas, também não acontece. Uma fortíssima inclinação para a espiritualidade, a transcendência superior à imanência, o espírito ao corpo. Isto explica, por exemplo, desculpem, eu vou acelerar um bocadinho mais, isto explica, por exemplo, o sucesso social, portanto, não falamos agora da Igreja, só ao nível social de Fátima. Fátima recebe por ano, como sabem, 1 milhão de crentes, não é? 1 milhão de crentes, reparem, portanto, que é bastante importante. Estes dois princípios, se não houvesse, de facto,
dentro da população, dentro das senhoras, das avós, das mães, das tias, das senhoras que rega as ervilhas ou os tomates, todos os dias, se não houvesse esta crença numa transcendência superior ao corpo, à vida do dia a dia, seria muito difícil que Fátima tivesse tido esta grande, ainda por cima, com tudo o que aconteceu em Fátima, por transformar a Nossa Senhora amiga do Ocidente, inimiga da Rússia, que era comunista, portanto, como se Deus e Nossa Senhora tomassem partido pela esquerda contra a direita, ou direita contra a esquerda. A literatura como meio de denúncia, pronto, isto é, pensem no Saramago, pensem nos livros de Lobo Antunes, exatamente, os livros de Lobo Antunes, pensem nos últimos, nos 4 romances do Tavares, ou nos 5 ou 6 romances do Peixoto, têm aqui, através, não quer dizer que o intelectual participe ativamente, não é? Isso, nem todos são assim, há uns que são mais assim, o Homem da Carreira, Natal Oteveia, mas a maior parte, a tribuna política não faz parte da sua maneira de ser, mas a denúncia nos livros. Não é? Nós hoje vemos um Portugal fragmentado, esfrangalhado, se quiser. Abrimos um romance do Lobo Antunes e o que é que vimos? Uma literatura fragmentada, esfrangalhada, se quiser. Isso, portanto, assim é a literatura, assim é o país. E o Tavares, a mesma coisa. Abrimos um romance do Saramago, fala-se dos mais conhecidos. Ele morreu há pouco tempo, mas os romances estão ainda vivos, e vemos um utopismo muito forte. Ora, justamente é o século. O fatalismo, o messianismo, o providencialismo. É raro haver um povo na Europa Ocidental, portanto, a leste não conhece, onde o providencialismo, o sebastianismo, se quiser, falando uma palavra, a aceitação de que a história é escrita por entidades superiores às humanas, às instituições humanas. É isso, sejam o sebastianismo, seja o messianismo de qualquer tipo. A maior parte das pessoas que estão aqui na sala não se lembra de Ramalhianos, mas Ramalhianos foi aceito a seguir ao 25 de Abril, em 1970, com um caráter messiânico fundamental. O Salazar, como sabem, tem um caráter messiânico absolutamente fundamental. A República foi aceita com um caráter messiânico fundamental. Ou seja, não basta chegar à República. A República tem para nós um sentido paradisíaco, 1910, para falar da República de 1910. É isso que é o messianismo. É encarar, não mudar o regime, mas a seguir o novo regime é sempre um paraíso. O 25 de Abril, quem viveu aqui o 25 de Abril, lembra-se das manifestações, de tudo o que aconteceu, de uma aceitação messiânica, ou mítica mesmo. Por isso, o Fernando Pessoa disse que temos de criar um mito nacional. E já o temos, que é o sebastianismo. E ele próprio, na mensagem, insiste neste mito. O realismo social, a miséria, a economia, se quiser, a fortíssima inclinação para a historiografia face à filosofia e teologia. Temos outros povos que são diferentes, o espanhol, o alemão, etc., mas isso também não vou desenvolver. Uma apenas, atenção, é o século XVI, uma apenas ligeira inclinação para o estudo científico, com predomínio da literatura e da historiografia. A historiografia e a literatura têm sido na cultura portuguesa mais importantes que a ciência. E, no século XVI, apareceram os dois grandes, até 3, se quiser, um se prolongou pelo século XVII, cientistas portugueses, que são o Garcia da Horta, que teve que fugir para a Índia, cá está o exílio, cá está a denúncia, etc. Teve que fugir para a Índia com o Tratado das Drogas, dos símbolos e das drogas, que escreveu em Goa e publicou em Goa, e o Pedro Nunes, como sabe, o Tratado da Esfera, e o Amato Lusitano. Pedro Nunes foi o único que ficou cá a viver, não foi perseguido pela Inquisição, isto é importante, não foi perseguido pela Inquisição, mas, enfim, calou-se, só lhe interessava a matemática, vivia para a matemática, e
tem umas amizades em Coimbra com o Diogo Gouveia, que é logo considerado suspeito, e ele afasta essas amizades. E são os três grandes cientistas. Outros, Rosa Cluta, etc., de dois livros de África, mas sobretudo estes três. No século XVII não há nenhum cientista português, é espantoso. Há imensos filósofos, há o espírito de literatura, há o grande escritor que é o António Vieira Manoá. Só em 1709 volta a haver um arremesso de ciência com o padre Bartolomeu Lourenço de Guzmão. Depois, pronto, depois há mais 4 ou 5 agora. Hoje, não estamos, portanto, estamos no século XX, no último quartel do século XX, como vimos, todos vimos, portanto não é um testemunho que todos têm, a ciência portuguesa, ou os portugueses a fazer ciência mais correta, estão novamente em grande destaque. Portanto, esta décima característica é possível que, se estivéssemos daqui a 50 anos sentados na sala, talvez tirássemos esta décima. Mas não sabemos, portanto, depende. Sabem que houve um grande apoio à investigação científica com o ministro Mariano Gago, mas isso não significa de avanço e retrocesso. Está Portugal continuamente cheio. Marquês de Pombal, com a filosofia natural, 22 anos de Marquês de Pombal, a filosofia natural ganha uma predominância absolutamente espetacular no estado de Coimbra, que era a única. Veio a Dona Maria I, bastou-lhe um decreto a dizer que os professores de filosofia também podiam, os padres também podiam ser professores de filosofia, para, pronto, todo se esvaziar. Os padres tomaram conta de tudo que até então, durante o Marquês de Pombal, só os iluministas, se quiserem falar rapidamente, os iluministas tinham. A mesma coisa aconteceu no tempo de Dom João III, com Dom João III pediu a uma grande, os chamados mestres bordaleses. A Universidade de Coimbra estava já decadente, em 50 anos, e os mestres de bordalenses, de bordel, que eram 2 portugueses, sobretudo, e trouxeram 3 ou 4, um escocês e 3 ou 4 franceses, reformaram a Universidade de Coimbra toda. Entretanto, foi instaurada a Companhia de Jesus em Portugal, houve vários debates, e estes mestres bordaleses, uns foram presos, outros foram exilados, expulsos, e a Universidade de Coimbra entrou naquilo que nós chamamos o escolasticismo, ou seja, comentar Aristóteles, durante 120 anos. Ora, vamos então passar, no século XVII, com Alcácer Quibir, com a perda da independência, há uma outra constante que vai alimentar a cultura portuguesa, um gosto do decadentismo. Não sei, uma vez fui altamente criticado por pôr isto aqui, mas eu, se não se importam, posso depois defender isto, mas acho que Portugal é um país que também tem orgulho na sua decadência, não é? Portanto, no seu declínio, se quiser, tem orgulho nas suas grandes proezas, mas não deixa de ter algum prazer na sua decadência. Por isso, canta com tanto prazer um fado tão amado. O fado, canção triste, imaginem as canções nacionais italianas, as canções nacionais inglesas, não tem. Irlandesas, estou a falar inglesa, irlandesas já são diferentes. Nós, há um certo gosto, um certo prazer em alimentar algum decadentismo. E por isso as sereias do declínio, as sereias do apodrecimento nacional aparecem logo. Eu sempre disse, isto vai assim, da esquerda e da direita, não discuto. Tivemos o homem mais considerado, o homem mais decadentista do século português, que foi Salazar. Basta ler os discursos todos dele entre 28 e 35, que é a instauração do Estado Novo. O que ele diz é que Portugal está decadente, Portugal está decadente, Portugal está decadente. E Estado Novo, eu vou lentamente recuperar. Nessa mostragem do decadentismo há um imenso prazer. Nacionalismo aparece no século XVII ou mais. Não há nacionalismo português até ao século XVII. Claro que há o nacionalismo da língua, o nacionalismo da corte, etc. Mas nacionalismo
como ideologia. Isso aparece porque inclusivamente há um livro fundamentalíssimo do professor Hernando Cidade, que é a literatura autonomista ou nacionalista no século XVII, que porque perdemos a independência e tomámos consciência que tínhamos de ser, de facto, independentes. A partir de 1500. Século XVIII pela primeira vez, Portugal aposta absolutamente no cientificismo, que é com o Marquês de Pombal, como sabem, mas que é flor de pouca dura, é flor de pouco viçoso, pouco viçoso. Século XIX em duas constantes da cultura portuguesa. Uma com o romantismo, com o constitucionalismo e o romantismo também, que é o liberalismo. Não é? O liberalismo vem teorizado, como sabem, por Almeida Garré, Alexandre Polano, Carlos Henriques Nogueira, são tantos, agora não vamos, porque é uma ideia de caráter francesa. Os portugueses receberam, com as invasões, receberam depois o protetorado inglês, que não sei se viram o filme As Linhas de Wellington, que mostrava isso muito bem, e continua. Mesmo na noite mais escura, há sempre alguém que diz, não, isto é o liberalismo. Quer dizer, na noite mais escura, são dois versos do Manuel Alegre, como sabe, sempre na noite mais escura há sempre alguém que diz não. Progresso é o grande mito do século XIX, e a partir da segunda metade, do pontismo, 1851, e do século XX também, que foi o grande mito que nos alimentou desde o 25 de Abril. Sermos europeus era justamente isto. Agora, vou passar aqui pelos complexos, não se importa? É boa, obrigado. Não passa então aí, tem mesmo justificação para passar. Com estas constantes, nós valorizamos com valor alguns valores tradicionais foram sempre privilegiados. São valores pertinentes à cultura portuguesa. Talvez, se não se importam, comece pelos três últimos. Digamos que este complexo de valores está aqui na linha direita, são aqueles que estavam bastante ligados a nós, a partir do século XXI. Portanto, e não é a partir do governo, que são movimentos sociais amplíssimos, não tem a ver com o governo de Sócrates, ou Passos Coelho, ou seja quem for. Há novos valores que entraram com uma força terrível no século XXI. Alguns já existiam, mas existiram todos, mas não tão valorizados. Portanto, sentimento, sempre fomos, está aqui este sentimento, emoção e imaginação, sempre ao longo da cultura portuguesa, o sentimento, a emoção e a imaginação valeu mais do que a razão calculista. Não é a razão, evidentemente, mas a razão calculista, interesseira, se quiserem. Portanto, uma razão manipuladora. Manipuladora de massas, manipuladora do outro. Não é? E hoje, em função dos novos valores transmitidos até pelos membros do governo, como pessoas como Miguel Relvas, não é? Por exemplo, é um exemplo bom para ver aquilatar os valores, não é? Portanto, devemos pensar que o ministro de Salazar, o ministro Mário Soares, nunca teria a ousadia de fazer algo parecido que ele fez, que é um certo oportunismo, um certo vale-tudo, não é? Mas se o fizesse, seria admitido. E se o fizesse, sempre houve pessoas calculistas sempre, mas não seria aceito naquele conceito. Portanto, a razão calculista, contabilista, baseada em valores de oportunidade, de sabe-se quem puder, de subir ultrapassando o outro, apareceu no século XXI com uma força enorme. Já no final da monarquia tinham aparecido. No final do pombalismo tinham aparecido, isto não é uma questão que agora chegaram, vindo da Europa, coitada da Europa, não, nada disso. É o que é mais predominante. Uma certa economia de miséria que Portugal viveu durante muitos séculos levava-nos a ser mais o primeiro, não é? A viver mais a proximidade, o comunitarismo, o gregarismo, não é? O seu vizinho, aliás, Eduardo Lourenço diz sempre, ele conhece a sua província que é a Beira,
as duas beiras, não é? Ele diz sempre, porque é que não há revoltas em Portugal? Não é hoje, é sempre, porque temos uma mãe, temos um pai, temos um tio, temos um filho, uma filha, etc, etc. Temos um vizinho que nunca nos deixa passar totalmente fora, não é? Porque não somos individualistas, não é? Que é o que se opõe ao lado, digamos assim. Ora, isto claro que é subjetivo e não há um sem outro, e portanto em Portugal tem que haver sempre os dois, mas estamos a dizer alguns são mais predominantes de um lado e outro, até o século XXI, se quiserem, durante grandes fases, e depois foi, aliás, este grande gregarismo na província que foi sublinhado por autores como, sei lá, o Jaime Cortesão, o Agostinho da Silva, o Vitorino Magalhães, são o António Sérgio, pronto, o Eduardo Lourenço também. Portugal é um país gregário, não é um país individualista. Claro que quanto mais urbano, mais individualista. Eu estou aqui a falar um bocadinho à pressa, eu vou acabar já, falar aqui um bocadinho à pressa, mas é evidente que quanto mais urbano, mais individualista. E quanto mais aldeão, rural, camponês, mais comunitário. Não é? Generosidade, fraternidade, honestidade é hoje substituído fortemente pelo interesse financeiro. O lucro. Lucro não como atividade legítima, mas como sucesso financeiro a todo o custo. É o que está aqui, não é? Eu tentei fazer uma espécie de polos opostos, partilha é com a acumulação de riqueza. Não é? Máximo de sempre. Pronto, eu penso que há uma coisa, Portugal sempre foi, os portugueses sempre foram improvisados. Isso não nasceu desenrascados, como dizemos, não é? Isso não nasceu por todos os povos em que o Estado é muito fraco, que é o caso que aconteceu até bastante forte, e os povos são muito fortes, espalhados por África, espalhados por Brasil, Venezuela, Argentina, espalhados pela Ásia, metade da Ásia, os portugueses tiveram metade da Ásia, isso aparece como uma característica normal, desenrascante, não é? Por isso o Agostinho da Silva, o Nato é especialista, dizia, quando chegou a Brasília, que os engenheiros de topo eram americanos, franceses, os trolhas, os cavouqueiros de Brasília eram brasileiros, nativos e muitos brasileiros, e os que estavam no meio, faziam a ponte entre o cima e o baixo, eram os capatazes, como é o nome que eles diziam, eram os portugueses, Portanto, e hoje, não. Hoje, como sabem, as escolas, os hospitais, as empresas funcionam por objetivos, como está aí. As pessoas têm que ser metódicas, disciplinadas. Eu próprio sei isso na minha escola, mal não entrego um documento, recebo logo um documento a hora, estou logo 3 meses a dizer, secado, professor, devia ter entregue até ao dia tal. E eu, portanto, sou bastante improvisador e ando sempre com esse problema. Portanto, é um problema meu também. Pronto, obrigado. Acho que dei esta panorâmica da passagem de valores da partilha para valores profundamente hedonistas. Obrigado.